Érica, se apresente. Uhum. Você é Vocês neurologista, estão. da onde A você gente que fala? apresenta a Érica, não, deixa eu. Cadê? Aqui a vitrine é essa. Apresente a Érica. Ah, apresenta aí, então. Eu não sei fazer essas Não, apresentações. claro. A doutora Érica disse, então, ela é ex-fellow de neurologia vascular, ela teve a coragem de colocar aqui o ano, então, 2021, 2022. E hoje a Érica é uma das nossas líderes em pesquisa clínica, né? Então, ela tem sido aí uma co-investigadora das mais ativas possíveis, junto com a Annelisa, que agora deixou a gente aqui em São Paulo, mas continua mesmo à distância nos ajudando nas randomizações, né, Eriquinha? Super presente a qualquer hora do dia ou da noite, puxou a orientadora dela, a Insone, então está sempre disposta e tem sido aí uma pesquisadora de mão cheia, sabe tudo sobre trials clínicos e sobre execução de trials, e vai falar um pouquinho para a gente de hemorragia subaracnoide aneurismática. Obrigada, Érica. Imagina, doutora, obrigada. Nossa, é um prazer imenso poder apresentar essa aula para vocês. Então, primeiro eu queria agradecer a doutora Eva Rocha, que me ajudou bastante com essa aula, e muito do que eu vou falar foi inspirado nas aulas dela e em tudo que ela me ajudou, e imagina, ela também é outra pessoa que dispensa apresentações, então é uma honra poder fazer parte desse time de mulheres. Não são só mulheres no nosso time de neurovascular, mas tem um predomínio das mulheres, que faz pesquisa clínica com seriedade e que são meus exemplos como chefe. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre hemorragia subaracnoide. É um tema que, quando eu era fellow, a doutora Carol Rouanet apresentava muitas aulas para a gente, então ela também é uma pessoa que me inspira muito nesse tema. Mas vamos lá que eu vou passar um pouquinho para vocês. Vocês estão vendo minha tela bem, certo? E só os slides em tela cheia, tá tudo certo, né? Certo, tudo certo. Maravilha. Então vamos começar com a nossa definição. A hemorragia subaracnoide, né, por definição, então, é um extravasamento do sangue no leito vascular para a superfície parenquimatosa cerebral ou infratentorial através dos espaços e das vias licóricas, né? Então, é aquela hemorragia que a gente tem no espaço subaracnoide, literalmente, e que vai causar uma série de danos. Ouso dizer que é uma das doenças mais graves da neurologia ou, enfim, talvez da medicina mesmo. Aqui a gente vai focar realmente na hemorragia subaracnoide de etiologia aneurismática, né, dos aneurismas saculares, mas vamos lembrar que assim, é a maior causa de hemorragia subaracnoide, mas a gente tem também a traumática, né, a hemorragia subaracnoide espontânea, a gente tem uma divisão, que essa é do Bradley, que a gente tem outras causas. Então, a gente sempre tem que ter uma investigação etiológica quando a gente se depara com uma hemorragia subaracnoide. Então, a gente tem as MAVs, a gente pode ter hemorragia por TVC, fístula de secção arterial, a gente pode ter por neoplasia, apoplexia hipofisária, quando a gente tem uso de drogas simpatomiméticas, coagulopatia, endocardite, então a gente tem uma série de outras etiologias, né? A hemorragia perimesencefálica benigna, então tem uma série de outras coisas que a gente tem que pesquisar quando a gente está diante desse diagnóstico. Nosso enfoque, então, vai ser o nosso manejo, tratamento diagnóstico da HSA aneurismática, lembrando que a gente tem uma classificação dos aneurismas, a gente tem os aneurismas saculares, que são aí sua maioria dentro dos aneurismas, mas a gente também tem o fusiforme, geralmente decorrente de aterosclerose, e os aneurismas por dissecção, a gente tem aneurismas pseudoaneurismas, após dissecções arteriais. A gente classifica o aneurisma como pequeno, quando a gente tem aí um tamanho menor do que 6 milímetros, tá? E a gente tem o gigante, que é acima de 25 milímetros, que vai ter aí também, causar sintomas compressivos, né? Outros problemas aí no nosso quadro clínico. Quanto à localização, essa foto é interessante porque mostra um pouquinho da prevalência, né, da localização dos nossos aneurismas. Então, a gente pode ver que tem um predomínio dos aneurismas na circulação anterior, a gente tem um aneurisma, né,
30% ali dos aneurismas no complexo anterior, né? Então, onde a gente tem essa divisão de vasos, a gente pode ter um pouquinho mais de fragilidade, ter mais prevalência dos aneurismas, né? Então, 30% ali na parte, 25% em comunicante anterior. Os de carótida interna ali também da transição, a gente vê que a gente tem 30% também, cerebral média 25%, e a gente tem os aneurismas de circulação anterior, sendo 10% de basilar, que a gente conhece a gravidade, que é um aneurisma de basilar, e da porção de vertebrais, né, a gente tem uma incidência muito menor, e de cerebral posterior a gente ainda tem 2%, que a gente tem alguns sintomas clássicos que dão a dica da topografia para a gente também, que a gente vai falar um pouquinho depois. Bom, então, sobre fatores de risco e condições associadas, né, para o aparecimento de aneurismas, a gente tem os fatores que a gente tem controle e os fatores que a gente não tem controle, né? Então, a gente tem causas genéticas, a gente tem mais ou menos aí uma epidemiologia, então, a nossa paciente mais típica é aquela, né, do sexo feminino, de 50 a 65 anos, né? Enfim, essas causas são não modificáveis, sempre que a gente tem causas genéticas também, né? Então, doenças do colágeno que predispõem a maior fragilidade de vaso, né? Então, síndrome de Ehlers-Danlos, neurofibromatose tipo 1, doença renal policística, que é uma doença autossômica dominante, displasia fibromuscular, e a gente tem os aneurismas intracranianos familiares. Então, quando a gente tem 2 ou mais parentes de primeiro grau com história de aneurisma, é um paciente que a gente tem que aí depois fazer um rastreio, que a gente tem que dar um pouco mais atenção para os fatores de risco. Então, é uma condição aí importante para a gente ter em mente. A gente tem também, né, a gente não vai entrar muito em alguns detalhes, mas a gente tem a classificação de risco, né, de ruptura de aneurismas, então, que usam muito também aí a origem do paciente, né? Então, finlandês, oriental, a gente sabe que tem uma prevalência também em algumas populações, mas a gente sabe da causa, que os fatores, né, associados. Então, hipertensão, tabagismo, uso de drogas simpatomiméticas, álcool tem sua contribuição também. A gente sabe que isso, sim, né, os fatores ambientais modificáveis, eles têm um impacto aí grande nas condições associadas a maior risco de um paciente ter um aneurisma sacular. E a gente sabe que pacientes que passam estresse importante, então alguns dias antes, a gente vai falar sobre cefaleia sentinela, né? Então pico hipertensivo, algumas causas assim, elas também são fatores de risco para esses pacientes. Bom, sobre então sintomas associados aí a HSA aneurismática, a gente sabe que cefaleia súbita, né? Então o thunderclap headache, ele está presente no nosso quadro clínico, né? Então, a gente sabe que a duração do sintoma ela pode ser aquela pior dor da vida, né? E realmente, assim, quem já atendeu uma HSA aneurismática sabe da descrição do paciente. Então, é muito comum aquele quadro clínico típico do paciente que teve uma dor muito diferente, a pior dor da vida, às vezes pode levar, né, assim, máximo 1 hora, mas que em coisa de minutos ela chega no pico máximo, você fala em trovoada. Tem muitas vezes alteração do nível de consciência, então pode ter crise convulsiva associada, pode ter um desmaio e uma recuperação de consciência parcial, o paciente pode voltar torporoso ou confuso, pelo aumento da pressão intracraniana, né, irritação meníngea, pode estar presente, náuseas e vômitos, né? Então, um quadro clássico de hipertensão intracraniana, e 10 a 40% vão ter a cefaleia sentinela de 2 a 8 semanas antes disso acontecer, da ruptura do aneurisma, né? A gente não sabe bem ao certinho o mecanismo, mas a gente sabe que essa cefaleia, ela acontece numa porcentagem, né, chegando aí a 40%, então é um número relevante de pacientes que têm esse quadro, mas como acaba tendo uma melhora, alguns deles não buscam um atendimento, principalmente os pacientes que já tinham uma dor antes, uma enxaqueca, por mais que seja diferente, passou, né? Então, isso pode acontecer e aí a gente acaba perdendo o time, mas aquele que chega na nossa mão e a gente vê um aneurisma, esse é o que a gente tem realmente aí que dá uma baita de uma atenção para que ele não tenha o desfecho ruim ou que ele evolua de fato para a ruptura desse aneurisma. E aí
aí a gente pode, enfim, fazer exames complementares. Também não vou falar muito aqui, mas hoje a gente tem vários métodos, a gente usa ressonância com Westphal, enfim, algumas coisinhas a mais. E para a gente não ficar num tema assim tão só médico, né, eu coloquei algumas figurinhas assim, né, fofocas do mundo do mundo pop, do mundo do cinema, né? Então a gente tem alguns famosos aí que tiveram, enfim, acabaram de certa forma passando por essa doença sem um desfecho, né, de morte. Então a gente tem a Emilia Clarke, a gente tem a Sharon Stone, a gente tem o Quincy Jones, que tiveram aí um quadro de HSA e que foram tratados para essa doença aí tão grave. Bom, quando a gente fala de sintomas, então eu citei sintomas, na verdade, que são do quadro clínico mais clássico, mas a gente pode ter alguns detalhes no quadro clínico que dão uma dica para a gente de topografia, né? Então, a paralisia do terceiro nervo a gente às vezes vê no paciente que tem um aneurisma de comunicante posterior, né? Então, faz aquela compressão da parte mais externa, né? Que vai acabar pegando aí a pupila e a ptose, né? Da comunicante posterior, então isso é um sinal de alerta para a gente. O aneurisma pode estar fazendo esse sintoma compressivo antes de fato dele romper. O aumento da PIC pode causar a paralisia do sexto nervo por aumento da pressão intracraniana. Quando tem acometimento cerebral médio, a gente pode ter hemiparesia, afasia, heminegligência, paraparesia e abulia ali no complexo anterior, né, na comunicante anterior. A gente pode ter oftalmoplegia ou perda visual nos aneurismas de carótida interna e sinais de tronco nos aneurismas de basilar, tá? Então, quando que a gente investiga o nosso paciente? Então, claro, quando a gente tem o quadro clínico mais florido possível, né, o famoso de livro, a gente acaba não tendo muita dúvida, mas hoje entrou até no guideline a gente levar em consideração essa escala de Ottawa, né, que quando que é um red flag para a gente. Então, um paciente que tem maior ou igual a 40 anos, que tem rigidez de nuca, que teve uma perda de consciência presenciada, enfim, thunderclap headache, que enfim, tem alguns sinais clínicos, a gente faz essa escala e hoje é uma recomendação da gente usar essa escala numa triagem inicial e aí tendo esses red flags a gente já acende o alerta, né? Porque nem todo mundo que vai atender esse paciente na porta vai ser um neurologista, vai ser um neurovascular, então isso daí é uma triagem importante já para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho de classificações. A gente tem a classificação de Hunt e Hess, né? E que vai ser uma escala clínica, tá? Então, aquele paciente que ele praticamente tem uma dor muito leve, ou é praticamente assintomático, a gente vai classificar como Hunt e Hess 1. Aquele que tem uma dor de cabeça já moderada ou que tem algum sintoma de oftalmoparesia, né? A gente vai classificar como 2, e aí a gente entra associando o nível de consciência do paciente, né? Então, o paciente confuso, torporoso, comatoso, ele vai pontuando mais aí na escala de Hunt e Hess, tá? E isso também, o uso das escalas é uma recomendação também uma recomendação dos últimos guidelines, então é importante que a gente tenha isso em mãos, porque isso vai depois ajudar a gente a ter enfim, né, a prognosticar esse paciente, ficar mais de olho nele, então é mais em questão de assistência para a gente ter essas escalas. Aqui tem um dado muito interessante, né, que antes, em 1968, o Hunt e Hess 5 tinha uma mortalidade aproximada de 100%. E hoje, com todos os recursos que a gente tem, né, então, neuro-TI, monitorização, exames complementares, tratamento, estudo, a gente hoje chega numa mortalidade mais ou menos de 52%. Isso foi um dado de 2002, tá? A gente tem a classificação do WFNS, né, que junta a escala de coma de Glasgow junto com déficit motor. Então, de acordo com o grau do Glasgow e a presença ou não de déficit motor, a gente vai ter a classificação de WFNS. Bom, como que a gente vai fazer o diagnóstico, então? Tá? Então, a gente teve todo o quadro clínico, e aí o que a gente precisa? A sensibilidade da tomo de crânio sem contraste, que é um exame básico que a gente tem muito disponível, a gente consegue uma sensibilidade de até 100%, né, 98% a 100% nas primeiras 12 horas. Nas 6 primeiras horas, então, que é o que a gente tem super definido, né? Então, quanto mais precoce, maior sensibilidade do nosso diagnóstico, só como uma tomo sem contraste.
em até 24 horas, 93%, em até 7 dias já reduzindo um pouquinho, né? Chega a 50%, e começa a diminuir a sensibilidade também quando a gente tem sangramentos menores do que 3 milímetros. Mas se a gente tem uma alta suspeição clínica, né, do diagnóstico, a gente pode prosseguir, a gente tem uma tomo negativa, a gente pode prosseguir com a coleta de líquor, fazer o teste dos 3, 4 tubos, né, e ver a presença de xantocromia, que é quando a gente tem a degradação das hemácias, e a gente acaba tendo ali a presença de xantocromia, que difere para a gente se foi um acidente de punção, e aí a gente consegue uma confirmação diagnóstica próxima, com uma sensibilidade próxima a 100%. A ressonância de crânio não é um exame tão disponível que a gente tem, principalmente em pronto-socorro, né? A gente consegue detectar metahemoglobina e nas sequências de flare gradiente eco, tá? Então pode ser um auxílio para a gente, mas não é o que a gente faz habitualmente nos nossos serviços de atendimento. Classificação de Fisher, né? Escala assim que todo mundo conhece, uma das escalas mais citadas. A gente usa hoje a escala de Fisher modificada, tá? Em que quando não tem, né, uma tomografia totalmente normal, é um Fisher 0, e aí a gente vai ter sangramentos, né, finos, né, menor do que 1 milímetro, e aí a gente vai ver se tem hemorragia intraventricular ou não, tá? Então a gente pode ter um Fisher 1 quando não tem, se tem hemorragia nos ventrículos, vai ser um Fisher 2. Se a gente tem o sangue grosso, né, então maior do que 1 milímetro, sem hemorragia ventricular, nos ventrículos laterais, a gente vai ter um Fisher 3, e a presença de hemorragia nos ventrículos laterais vai ser um Fisher 4. Então aqui a gente tem uma imagem para a gente fazer juntos, né? Então, é uma imagem anormal, certo? Então, ela já está alterada, a gente consegue ver. Tem um sangramento grosso, maior do que 1 milímetro. A gente tem presença de inundação ventricular, certo? E, então, a gente vai ter um Fisher 4 por aqui. Aqui, só para a gente dar uma olhadinha por que a escala de Fisher ficou a Fisher modificada, né? Porque antes a gente tinha aí um pior desfecho, um pior risco, na verdade, de vasoespasmo com o Fisher 3, né? Então, hoje, mudando a escala dessa forma, a gente conseguiu também colocar o grau, né, do Fisher equiparado aí ao risco de o paciente desenvolver vasoespasmo. Então, isso vai ajudar a gente também no tratamento desse doente, tá? Aqui também alguns exemplos de tomografias com a escala de Fisher, tá? Mas com o tanto de HSA que vai chegar para vocês no pronto-socorro, vocês vão conseguir treinar bastante. Aqui a gente tem também a escala de Vasograde, né? Uma escala clínica radiológica, que foi desenvolvida pelo Ayrton Leonardo, que foi também um aluno de doutorado da doutora Gisele, então foi desenvolvida por um brasileiro que correlaciona o WFNS com a escala de Fisher modificada, tá? Então, e para que ele viu, né, correlacionando essas duas escalas? Que a gente consegue ter uma ideia do paciente que vai ter DCI. Então, o verde é o paciente que a gente monitora, mas a gente vai ficando tranquilo quanto ao desfecho dele. O amarelo é um que a gente tem que ficar um pouquinho alerta, e o vermelho é aquele que a chance, né? Então, o odds ratio dele evoluir para um DCI começa a ficar bem mais alta. Então, é uma escala que é bem interessante para a gente usar também. Bom, então, os nossos pacientes que apresentaram, né, que tem um diagnóstico, né, pelo líquor, pela tomografia de crânio sem contraste, apresentaram aí uma HSA, a gente vai passar para anjo-TC para a gente poder detectar o nosso aneurisma. Tem uma sensibilidade muito boa, tá bom? E é pior para aneurismas distais e para aneurismas muito pequenininhos, menores do que 4 milímetros. Mas, a gente precisa de uma ressonância, a gente precisa de um método avançado? Não, uma anjo-TC tem uma ótima sensibilidade para a gente já identificar onde está esse aneurisma, tá? E se a tomo vier negativa, a gente continuar com uma alta suspeição, a gente pode passar para a angiografia. Muitas vezes a gente usa a angiografia até para o nosso neurocirurgião poder planejar o tratamento dele, né? Então, para ele estudar esse aneurisma, para a gente detectar aonde ele está, para fazer um planejamento terapêutico e decidir se a gente vai embolizar, se a gente vai clipar,
tá? A gente pode até fazer ressonância, mas aí se a angiografia ela também não trouxer para a gente uma resposta, a gente pode repetir a 1 a 3 semanas, a depender aí da evolução do paciente, mas é um método que a gente pode fazer complementar. Então, a gente tem esse fluxograma diagnóstico no nosso último guideline, tá? Que é basicamente um resumo de tudo isso que a gente falou. Então, a gente tem um paciente com quadro clínico típico, a gente pode aplicar aí a escala de Ottawa. Se tiver menos de 6 horas, a gente faz a tomografia. Se a tomografia estiver normal, é um paciente que muito provavelmente não tem esse diagnóstico. Se foi detectado, bom, a gente já vai tratar, a gente já vai planejar nosso tratamento, tá? Se tiver mais do que 6 horas, é o paciente que a gente vai ver se a gente vai ter que coletar um líquor, presença de xantocromia, tá aí o diagnóstico da nossa HSA. Então, tá bom, deixei aqui o nosso guideline, foi de 2023, mudaram poucas coisas, mas mudar alguma coisa também ajuda a gente, né, a mudar aquele desfecho, né, enfim, que a gente tinha uma mortalidade de 100% e agora caiu pela metade, com todo o tratamento que a gente tem, os estudos que a gente faz, monitorização e essa dedicação que a gente tem no tratamento dessa doença. Então, aqui, né, a doutora Eva coloca na aula dela as fases do cuidado, a gente tem um cuidado pré-hospitalar, então hoje a gente tem um atendimento, né, quando o paciente tem esse quadro ictal, né, realmente aí bem florido em casa, o atendimento tudo pré-hospitalar, todo o atendimento do SAMU, a gente tem, né, tudo que vai acontecer na fase aguda no tratamento intra-hospitalar, e o recomendado é sempre levar esse doente para um de alto volume, né? Então, assim, não preciso... Eu acho que... eu já estou com... Como a doutora Gisele falou, né? Eu tive a coragem de colocar o ano que eu me formei no fellow, né? E aí, durante todos esses anos na minha prática clínica, eu, né, 5, 6 anos, eu não vi tanta HSA como eu vi no meu fellow. Então, assim, foi o ano que eu mais vi HSA na minha vida. Então, eu considero o Hospital São Paulo um centro de referência, não só por todo o empenho que a gente tem de neurocirurgia, neuroradiointervenção, a nossa própria equipe. Então, é importante porque até dentro da UTI, né, todo o tratamento, a equipe já está acostumada, né, a fazer um neurocheck, a ver o paciente, né? Então, as enfermeiras já estão muito habituadas, são equipes que têm manejo com DVE, que têm manejo com tomografia, com milrinone e por aí vai. E depois a recuperação aí ambulatorial dos pacientes que passarem dessa fase intra-hospitalar. Bom, então, manejo agudo, né, a gente teve o paciente com... HSA, a gente vai chamar a nossa equipe de neurocirurgia, de neuroradiointervenção, mantê-lo normoglicêmico, normotérmico. Nimodipino é a droga de evidência que a gente tem, né, a nossa droga principal na HSA, e fazer o nosso controle pressórico, que a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, qual que é a principal complicação que a gente tem na fase mais aguda da HSA? É o ressangramento. Tá? E a gente sabe que o ressangramento ele pode acontecer nas 6 primeiras horas, tem um risco maior no paciente hipertenso ou que faz picos hipertensivos, no paciente que tem hemorragia intraparenquimatosa ou hemorragia intraventricular, nos que tem o HRS mais alto, os que têm aneurisma de circulação posterior e os que têm esse sangramento aí maior do que 10 milímetros, tá? E aí o nosso paciente ele acaba evoluindo até com 70% de mortalidade. Então, ressangramento é o que a gente mais tenta evitar, porque pode ter desfecho muito grave. A gente não tem estudo randomizado sobre isso, sobre a meta do controle pressórico, mas a gente tem guidelines anteriores que falam que uma boa meta pressórica seria manter a sistólica em até 160, até a gente ter o nosso aneurisma seguro, e a gente usar drogas tituláveis, né, com meia-vida curta, para a gente poder ter um manejo mais na mão desse paciente. Então, nunca usar antihipertensivo via sonda, via oral, tá? No Brasil, a gente usa Unipride, e o guideline atual, ele só fala que a gente tem que fazer um manejo da pressão, a gente não pode deixar uma sistólica tão alta e evitar também hipotensão, porque daí a gente vai ter um prejuízo da PPC, né? Enfim, a gente tem que ter esse é o paciente que a gente mais tem que ficar de olho quando chega na nossa mão na fase aguda. Fibrinolítico, então, só para reforçar que não tem nenhum benefício, né? Isso já foi mostrado de que não tem evidência da gente usar ácido tranexâmico e outros fibrinolíticos para conter. A gente vai fazer o manejo do tratamento cirúrgico e o manejo clínico nas primeiras horas.
tá? E aí, quanto ao nosso planejamento cirúrgico, né? Também não tem nenhuma evidência de que a gente sair correndo para operar em 6 horas, alguma coisa assim, ultra agudo, a gente vai ter um melhor desfecho. Mas o indicado é que a gente faça o procedimento cirúrgico nas primeiras 24 horas, mas que a gente faça um planejamento adequado. Vamos ter que ver se a gente vai ter que drenar alguma hemorragia intraparenquimatosa, vai passar uma DVE, o que a gente vai fazer? Vai ser endovascular, vai ser clipagem, mas que seja feito nas primeiras 24 horas para ter um melhor desfecho. Bom, e o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o neurocirurgião ou o neurointervencionista. Então, assim, hoje, para ter menos viés, né, o ideal seria a gente chamar um profissional que tivesse expertise nos 2 tratamentos para ele indicar tecnicamente qual seria o melhor tratamento para aquele aneurisma em si. Isso depende muito do serviço, do local que está, da experiência da equipe que está tratando. Então, são múltiplos fatores, mas a gente vai falar também um pouquinho dessa escolha. A gente tem 2 estudos bem interessantes, né, que é o ISAT e o BRAT, que é o Barrow, né, então, basicamente, a gente tem aqui que no ISAT, tá, a gente tem que a embolização e o tratamento cirúrgico mostrou um risco mostrou uma independência funcional muito parecida entre os dois, um risco de ressangramento baixo também, tá, entre os 2 tratamentos, porém, ele faz uma análise, um follow-up, né, por bastante tempo, e durante os 5 primeiros anos, viram que tinha um risco de mortalidade um pouquinho maior nos pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico por clipagem, tá? Então, eles colocam que a embolização teve 23% de mortalidade, enquanto a clipagem teve 30%, então eles fizeram um follow-up aí de 18 anos, né? Então eles acabam tendo uma preferência um pouquinho maior da embolização como tratamento de escolha, tá? Claro, se o paciente for um candidato aos 2 tipos de tratamento. Tá? Então aqui eles colocam o follow-up dessa coorte que eles analisaram. E o Barrow, ele acaba também falando sobre desfechos muito semelhantes, só que o que ele coloca é que os aneurismas de circulação posterior que foram clipados tiveram um desfecho pior, então a recomendação para esse tipo de aneurisma em particular, eles colocam como embolização, mas também mostrou que os 2 tratamentos tiveram aí seu benefício e muita coisa foi equiparável. Essa tabela é interessante do Continuum, tá? Então, ele discute aí qual que é a modalidade de tratamento preferível de acordo com algumas características do paciente com o aneurisma, tá? Então, vou citar algumas coisas interessantes. Então, o aneurisma com colo largo ou com a relação colo e corpo, que enfim, né, tem uma relação aí com o colo muito largo, eles acabam preferindo a clipagem, porque pode ser que quando faça a embolização ele não fique muito seguro, né? Ele não fique totalmente ali tratado, ou que no controle evolutivo fique ali com uma área não totalmente embolizada. Quando a gente tem ramos arteriais normais saindo do corpo do aneurisma, ele também coloca uma predileção pela clipagem, às vezes o de cerebral média, ou quando tem vai fazer algum procedimento já cirúrgico, eles colocam como a clipagem a melhor opção. O de topo de basilar, como falamos aqui já algumas vezes, é preferível a embolização. E quando a gente tem um vasoespasmo, né, quando a gente tem já um vasoespasmo muito severo, a gente pode preferir o tratamento endovascular e já fazer algum tratamento intraarterial para aquela artéria junto. Então, isso é uma possibilidade. Então, tá bom, estamos chegando no finzinho. Vamos falar um pouquinho sobre as complicações. Tem várias complicações, mas a gente coloca sempre o enfoque no vasoespasmo, na isquemia cerebral tardia, tá? A gente não pode esquecer das outras, né? Então, convulsões, o ressangramento que a gente falou bastante, complicações cardiovasculares, Takotsubo, edema pulmonar. Então, tem muita coisa que pode acontecer, porque a gente tem uma baita liberação
enfim, né, todo um quadro sistêmico junto com tudo isso que acontece, que a gente fala depois, mas o vasoespasmo e a isquemia cerebral tardia são o nosso enfoque, certo? Então, aqui a gente tem, né, essa figurinha que mostra um pouquinho da fisiopatologia, né? Então, a gente tem 2 mecanismos de lesão principal, que a gente tem a injúria precoce, quando a gente tem um aumento súbito da PIC, né, uma redução do fluxo cerebral, redução da oxigenação, a gente pode ter manifestações tanto ali locais, né, então manifestações da própria isquemia global aguda, mas a gente também tem essas manifestações sistêmicas pela uma ativação intensa do sistema simpático, né, do sistema nervoso simpático, e aí a gente pode ter todas essas complicações sistêmicas que eu falei junto. A gente tem as manifestações também tardias, né, da isquemia cerebral tardia, que a gente tem que lembrar que o vasoespasmo, né, ele é um critério angiográfico, mas a gente pode ter a isquemia cerebral tardia, a gente tem uma depressão cerebral alastrante e pode ter microêmbolos, enfim, toda uma série aí de fisiopatologia dessa doença que é tão grave local como sistêmica, tá? Então, vasoespasmo, que a gente vai ver muito ao longo desse ano na neurovascular, ele pode estar presente em 30% a 70% dos casos, o pico é no 7º, né? A partir do 7º, 10 dias, em casos mais graves, a gente até vê no 5º dia já começar a aumentarem as velocidades, a gente pode ter 32% de vasoespasmo sintomático ou déficit neurológico isquêmico tardio. Em 20% dos pacientes, a gente vai fazer todo o tratamento, tá? A gente vai fazer todo o tratamento como tal guideline, como a gente acha que né, se dedicar a isso, e mesmo assim a gente pode ter um desfecho ruim, tá? E a isquemia cerebral tardia, ela pode ser responsável por até 50% da morte nos pacientes que sobrevivem a um tratamento inicial. Então, vasoespasmo e isquemia cerebral tardia tem que estar sob o nosso radar durante todo o tratamento. A gente, né, o familiar às vezes acha que o pior é aquilo que aconteceu logo no comecinho, aquele quadro clínico, mas a gente tem 21 dias aí de doença grave pela frente. Então, falando sobre isquemia cerebral tardia, a ocorrência do sinal neurológico focal, né, ou alteração de 2 pontos na escala de Como de Glasgow, e que não pode ser atribuível a nenhuma outra questão, tá? Como que a gente identifica ou monitora isso? Se a gente tem o paciente acordado, está na nossa mão, né, é o sonho de todo neurologista. Quando ele está entubado ou sedado, a gente percebe que a gente vai ter um problema muito sério. Então, a gente vai usar dos métodos complementares, Doppler transcraniano, TC perfusão, angio-TC, EEG, e a gente pode ter os métodos invasivos, né, PTI, microdiálise, a gente também não vai focar muito. Então, aqui a gente tem uma recomendação 2A, tá, da gente usar os exames complementares para isso, então é muito importante que no nosso centro, que é especializado nesse tratamento, a gente use isso. Como a gente vai usar o nosso Doppler transcraniano, tá? Então, a gente vai tentar diferenciar o que é hiperemia, né? Então, o aumento global das velocidades das nossas artérias, e a gente vai usar o índice de Lindegar, que a gente vai fazer aí uma comparação da velocidade da artéria cerebral média com a artéria carótida interna. Então, a gente vai dividir uma velocidade pela outra, tá? E aí, quando a gente tem um aumento da velocidade da cerebral média, que não está acompanhando o aumento da velocidade da carótida interna, a gente tem um Lindegar acima de 3, a gente vai ter a presença de vasoespasmo, tá? E isso vai ser muito importante para a gente monitorar. Então, temos leve, moderado a grave. Então, aqui uma foto do que eu acabei de explicar. Tá? E aí, por que a gente usa o Doppler transcraniano? É uma extensão do nosso exame neurológico, pode ter, né, limitação de outros métodos, e é um exame que é portátil, sem efeito colateral, pode ser repetido diversas vezes, basta a gente ter um fellow de neurovascular. Então, a gente pode usar também a CT perfusão, tá? A gente pode ver na nossa angio-TC o próprio afilamento da artéria, e a gente pode usar também a perfusão, que a gente tem um cutoff aqui, tá? Do MTT e do CBF, para a gente tentar determinar se está tendo alguma área de hipoperfusão, isso auxiliar a gente, né, no paciente, por exemplo, que não está acordado, que a gente não tem o exame físico na mão, para a gente poder ver se aquilo está sendo um vasoespasmo sintomático ou não, lembrando que o vasoespasmo, ele é um critério sonográfico, né? Então, e no paciente que a gente não tem na mão, a gente pode associar outros métodos, tá? Então, a profilaxia de DC, a única droga aprovada, de fato, que a gente tem alguma evidência, é o nimodipino. A gente tem estudo também
com o queridinho cilostazol, mas a única droga que a gente tem aprovada é o nimodipino, tá bom? Que vai fazer uma melhora de desfecho funcional. Ele pode não mudar, né, o espasmo angiográfico, o vasoespasmo sonográfico, mas a gente sabe que tem uma melhora no desfecho funcional, então é a droga que a gente usa. Aqui tem uma relação de drogas que já foram estudadas também, tá? E antes a gente tinha outros métodos que foram sendo abandonados ao longo dos anos, né? Então, aquele uso dos 3Hs, hipervolemia, enfim. Hoje a gente não usa mais isso, tá? A gente mantém aí normovolemia para o paciente, a gente mantém controle de temperatura, glicose, outras coisas, e a gente vai usando esses métodos complementares, tá? Como que a gente vai fazer o tratamento de um vasoespasmo sintomático, tá? Então, o que a gente faz? Induzir hipertensão. Pode ser indução com noradrenalina, tá bom? Então, a gente vai usar a indução da hipertensão, podemos usar até 220 de sistólica, né? 200, 220, e aí o intensivista começa a ficar preocupado. Mas, se isso persistir, tá? A gente pode usar tratamentos intraarteriais ou rinone, né? Um tratamento inotrópico, como a gente vai falar. Então, a gente pode usar os vasodilatadores para vasoespasmo, né, intraarteriais, a gente pode usar nicardipina, papaverina e verapamil, a gente consegue ver uma melhora angiográfica e neurológica, né, e a gente vê um melhor desfecho clínico nos pacientes que a gente faz esse tipo de tratamento. Aqui a gente tem tratamento com inotrópico, né, que chega a ser um segundo passo depois da indução da hipertensão, que a gente pode usar. Aqui a gente tem o protocolo de Montreal, tá, com o uso de milrinone. Então, aqui é o que a gente costumava usar. Nossa, como eu vi essa figurinha no meu fellow. Ela ficou guardada, às vezes eu sonho com ela. Mas hoje a gente tem também esse estudo do final do ano passado, que saiu aí com alguns ajustes das doses do milrinone, acaba a dose inicial, a dose de ataque acaba sendo a mesma, mas ele acaba escalonando o teto máximo, está um pouquinho maior do uso do milrinone, e ele coloca alguns bolos aí também, conforme ele vai titulando, né? Então, a gente vai aumentando a dose, vê se tem uma resposta neurológica, vê se tem uma melhora, pode ser sonográfica também, mas o melhor é a gente ter o nosso doente na mão. Então, tiveram algumas atualizações, vale a pena dar uma lida. Esse aqui é o nosso protocolo da UTI, né? Dá muito orgulho de ver esse slide, mas o nosso protocolo de tratamento ao nosso doente com HSA na UTI neurológica do Hospital São Paulo. E é isso, eu já passei muito do tempo, desculpa. Vamos para as take-home messages, tá? Então, sempre usar as nossas escalas clínicas e o tratamento cirúrgico, né? Reduz a nossa mortalidade, ressangramento, e o tratamento do nosso vasoespasmo a gente vai discutir muito ao longo desse ano, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho igual a doutora Eva, igual a doutora Carol Rouanet sempre fala, espero que vocês tenham aprendido, e eu fico à disposição para dúvidas. Já tem uma dúvida aqui, Érica, quero que você responda. Na prática clínica e na pesquisa clínica, vocês têm utilizado HUNT-HES ou WFNS? Obrigada, Bruno, pela pergunta. Eu acho que depende bastante, eu acho que a gente acaba vendo mais o uso do HUNT-HES, né? Acho que é uma escala que as pessoas estão um pouquinho mais habituadas, em centros que a gente acaba tendo pesquisa, ou que a gente acaba debatendo um pouquinho mais, a gente usa WFNS, mas eu acho que HUNT-HES ainda prevalece, né? Não sei o que vocês acham também, doutora Gi, doutora Mara. Exatamente isso, é isso aí. Acho que depende também de quem aplica. Nós clínicos preferimos HUNT-HES, o neurocirurgião prefere a WFNS. Né? Na verdade, eu vou te contrapor. Eu prefiro a WFNS. Ela é mais objetiva. Mais objetiva, né? A HUNT-HES tem uma série de correções que a gente deveria fazer que a gente não faz. Por exemplo, se o paciente tem uma doença muito grave, incluindo, por exemplo, DPOC, ele é para pôr 1 grau pela definição aí do HUNT-HES. Então, eu acho a WFNS uma escala mais prática, porque as mais pessoas prática, exatamente. conseguem aplicar. Mas, assim, acho que você e a Érica têm razão, que é mais arraigada o HUNT-HES. Né? Assim, as escolas de neurocirurgia costumam usar muito.
Mas nos estudos clínicos, Bruno, é WFNS, é o que Não, exatamente. Por ela ser mais objetiva, dá menos viés na hora das análises, nos últimos estudos, ela é a mais recomendada. mais usada, exatamente. Lá na escola, às vezes tem orgulho que os meninos passam os 3, passam o Hunt, Exatamente. passam o WFNS e passam a Vasograde em homenagem. Vasograde, inclusive. Agora, em termos de escala, estamos muito bem em hemorragia subaracnoide. Excelente, muito bem. Tem uma pergunta aqui da Renilza Gama. Obrigada, Renilza, pela sua pergunta, é muito importante, viu? Érica, parabéns pela aula. Eu pedi uma angiorressonância para um paciente com uma paralisia de terceiro nervo incompleta e veio um aneurisma saccular no local da paralisia. Eu estou entendendo que é no mesmo lugar. Ainda não discuti com a rádio. Você acha que isso pode ser sintoma? Não justificaria? Olha, eu vou responder aqui, tá, Érica? Renilza, no nosso serviço, quando há um terceiro nervo no mesmo local do aneurisma ipsilateral, quando é comunicante posterior, é muito provável que seja desse terceiro nervo, tá? Agora, oftálmico, às vezes não tem correlação. E aí você tem que estratificar o risco desse aneurisma e verificar se nessa sua paciente se não tem outras causas de terceiro nervo incompleto, causas neurológicas mesmo, neurite vascular, isquêmica, outras coisas, tá? Érica, não sei se você quer completar. Não, concordo, doutora, concordo. A gente acaba vendo aneurisma, né, enfim, mas eu acho que se fosse o ali mais provável posterior, de correlação é comunicante posterior pela correlação anatômica com o terceiro nervo, tá? E aí, quando tem terceiro nervo e é comunicante posterior, não tem dúvida, se considera como sintomático, excluindo as outras causas, tá? Obrigada pela pergunta. E o Daniel aqui, ele faz um comentário. Primeiro uma pergunta, o que a gente está fazendo com a falta de nimodipina? Daniel, você e o Brasil todo. A gente tem tentado manipular, né, doutora? Às vezes a gente consegue, e aí a gente, depois, na hora do desespero, a gente começa com silostazol, com verapamil, mas o que a gente sabe que tem evidência é o nimodipino. E aí a gente acaba apelando para manipular, fica alguns dias sem até chegar a medicação, mas hoje as farmácias de alguns hospitais elas já estão preparadas e deixam um estoquezinho. Então, eu consegui essa estratégia em alguns lugares que eu trabalho. É isso aí. E o Daniel comenta um comentário super... Daniel, você leu a nossa mente, que a gente comentou sobre isso essa semana. O nosso neurorádio intervencionista falou exatamente desse dispositivo aí, desse web, como terapia endovascular boa, que não precisa de antiplaquetário na fase aguda. Excelente, é uma boa dica, viu? Você leu, parece que você estava lá como uma formiguinha, ouvindo a gente. Mas, infelizmente, no ambiente do SUS, a gente não tem esse dispositivo. É um dispositivo ainda muito caro, né? Muito caro, web. Que não é mola nem é stent. É uma outra coisa, tá?